Essa invenção é patenteada pelo antigo comandante da colônia, o inventor deste lugar. Mas eu também o ajudei desde o gênese do projeto, o ajudei, na verdade, até a conclusão. Estava eu ao seu lado quando a última peça foi colocada na engrenagem. E embora nutra demasiado orgulho de minha participação, o reconhecimento pela máquina é somente do comandante. Era um homem. Enfim, eu fico aqui falando e falando, mas o que importa realmente é a máquina. A máquina se compõe em 3 partes com denominações populares: leito, tatuador e ancinho. O leito é também aqui popularmente chamado de cama medieval. Mas eu prefiro seguir o que diz o manual da máquina. E o manual da máquina chama essa parte de leito. Essa parte chama-se ancinho. Ancinho. O nome lhe cai como uma luva. As agulhas estão configuradas como as pontas de um ancinho mais claro. São muito mais sofisticadas e elaboradas do que um objeto vulgar de jardinagem, obviamente. Logo, suas mentes captaram todo o funcionamento. Aqui no leito nós deitamos o prisioneiro. Essas correias dianteiras são naturalmente para seus braços e as traseiras para seus pés. Essa aqui para prender seu pescoço, mas sem enforcá-lo, claro. Enforcamentos não são imponentes diante da nossa máquina. Aqui, onde repousa a cabeça do criminoso, vemos acima esse feltro, ligado a um dispositivo de controle manual para regularmos sem complicações. O objetivo do feltro de pano é bem simples. Durante a execução, ele entra totalmente na boca, evitando que o prisioneiro grite ou morda a própria língua. Acredite, alguns chamam até pela mãe, e também não queremos afogá-lo em seu próprio sangue. E o Senhor, o que tanto escreve neste bloco, permita-me. Afogamentos não são imponentes diante da nossa máquina. Muito bem, meu Senhor. Eu vejo que o Senhor está compreendendo bem. Se o feltro de pano não for mordido, a força da máquina quebra a sua nuca. Pois não? O leito, 100% algodão. Logo, todos poderão sentir. Bem, retomando. O homem agora está deitado sobre o leito. Vejam bem, tanto o leito quanto o tatuador têm bateria elétrica própria. O tatuador precisa de energia para o ancinho
E o leito também precisa de energia para si mesmo. Quando o homem está com as mãos e os pés atados, presos, o leito inicia sua operação sistemática. Start. O movimento é iniciado. Então, aos poucos, na cinética, ele vai tremendo-se para cima, para baixo, para os lados, mas não se preocupem, porque todos os movimentos são calculados com rigor, pois é necessário ainda que os movimentos do leito estejam conectados com os movimentos do ancinho, em igualdade técnica. Mas ao ancinho é atribuído o objetivo da sentença. E o que diz a sentença? Como? O senhor não sabe sequer a sentença? Se minhas explicações estão desorganizadas, me perdoe. É porque antes quem as fazia era o ex-comandante e certamente ele fazia isso com bem mais organicidade. Mas por que não introduziram antes das minhas explicações certos pontos fundamentais? Logo, o senhor, um visitante tão importante. Bem, trago aqui. Veja-os. E então, o que o senhor me diz? São desenhos feitos à mão pelo próprio comandante. Com licença. Nossa sentença não é violenta. Será somente tatuado no corpo do condenado um mandamento infligido por sua contravenção. Em um prisioneiro ainda hoje será tatuado. Ele sabe a sentença? Não. Mas observe os desenhos. Ele não conhece a própria sentença? Não. Seria desnecessário dizê-la. Vai sentir na própria Mas cara. ele sabe que foi condenado? Também não. Ele não tem conhecimento do que foi deliberado sobre a sua defesa? Olha, meu senhor, ele não teve a oportunidade de se defender. Mas... Aqui na colônia penal fui nomeado juiz, apesar da minha pouca idade. Porque em todos os procedimentos penais fui ajudante, aprendiz do comandante. Estava sempre a observar e a estudar. Sou, indubitavelmente, de todos os homens da colônia, o que melhor conhece a máquina. E um dos meus princípios mais importantes é que a culpa do criminoso é sempre verdadeira. Outros juízes podem discordar e não seguir o meu procedimento penal, são afinal ocupados por várias pessoas, os outros lugares, mas aqui é diferente. Com o velho comandante, isso não acontecia, mas o novato que está aí já mostrou interesse de intervir no meu processo, mas eu estou conseguindo afastá-lo do meu tribunal e eu vou conseguir. O senhor deseja que eu fale detalhadamente sobre este condenado? Bem, é tão comum como qualquer outra história de prisioneiro. No surgimento da aurora, um capitão de altíssima patente apresentou a denúncia de que este homem, que fora designado para ficar sob suas ordens, dormiu diante da porta quando deveria passar a madrugada como sentinela. Percebe? Dormiu durante o serviço. A cada 30 minutos ele deveria se levantar e bater continência na porta do seu superior. Seu dever era muito fácil: vigiar e se levantar para servir. Então ontem, por volta das 12h30, o capitão apareceu de súbito para verificar se o homem cumpria com o trabalho que lhe fora ordenado. Abriu a porta e o que ele viu? Um absurdo.
o inferior encolhido em seu capote dormindo na madrugada. Então o capitão pegou o chicote da cavalaria e o golpeou no rosto. Ao invés dele se levantar e clamar perdão, ele agarrou seu superior pelos calcanhares, o derrubou e disse em voz alta: jogue este chicote fora, ou eu te corto vivo. Faz 2 horas que o capitão se dirigiu a mim. Tomei nota de sua denúncia e depois ordenei a sentença. O prisioneiro foi colocado nesta corrente. Agora imagine, meu senhor, e se eu primeiramente o intimasse e só depois o interrogasse? Certamente teríamos uma confusão. Ele viria com seus ardis, com sua astúcia de condenado, e se eu tivesse desmentido suas declarações, ele teria inventado outras mais críveis. Mas agora eu peguei. Exímio caçador. Não largo, não fugirá. Está tudo esclarecido? Eu já deveria ter começado o processo da execução e eu ainda não acabei com as explicações necessárias. Bem, como o senhor pode ver daí de baixo, o ancinho corresponde à forma do corpo humano. Aqui para a coluna, este para as pernas, para a cabeça temos este minúsculo e fino estilete de 2 centímetros, está claro? Há 2 tipos de agulhas em diversas posições. Para cada agulha delgada, há uma outra curta ao seu lado. A delgada é a que escreve, a curta esguicha a água para lavar o sangue e manter a escrita sempre nítida. Quando o homem está deitado sobre o leito 100% algodão, e este começa a sacudir-se, o ancinho pousa sobre o corpo com as pontas, apenas as pontas. No momento do contato, este cabo de força fica completamente duro, como um vergalhão. E então começa o processo. Na vibração, suas pontas são enfiadas na pele, atravessando as camadas dentro do corpo. Vibra também pela agitação do leito. Para permitir que todos vejam a execução, o ancinho foi feito de vidro. Fundir nele essas agulhas deu origem a dificuldades na arquitetura, no ligamento de todos esses materiais. No entanto, após tantas tentativas do comandante, o objetivo foi alcançado. E agora nitidamente se pode ver o procedimento da tatuagem penal, como ela acontece na carne. Veja, seu observador. Não quer... Vamos imaginar que o senhor não é mais leigo quanto às imagens. O senhor está entendendo o restante? O funcionamento do ancinho e de toda a máquina?
Em um prato de sopa é colocado arroz quente, no qual o prisioneiro pode comer se sua boca não travar novamente após a abertura com o alicate. Normalmente eles fazem este movimento, tentando pegar os grãos com a língua. Todos são os esfomeados, sempre querem comer. Só na sexta hora eles desistem dessa refeição nutritiva. O arroz, 100% integral. Nesse momento, em geral, me ajoelho e fico observando a qualidade da pena. Raramente eles conseguem comer. Ruminam o alimento na boca e cospem sem deglutir, sendo a papa encaminhada ao reduto. Eu preciso me agachar para nada cair em mim. Mas ora, como o condenado fica tranquilo depois. Durante a sexta hora, até o mais retardado sente-se iluminado. Vê-se um olhar sedutor. Vem deitar comigo junto do ancinho, no entanto nada se sucede. E o infeliz começa a compreender a escrita. Faz biquinho com a boca na tentativa eficiente da leitura. A mente capta aquilo, ele parece ouvir. Então, o condenado decifra a escrita. É difícil decifrar com os olhos, mas ele decifra com os seus ferimentos. No derradeiro estágio, a máquina termina o processo. O condenado chega ao óbito após ser atravessado lado a lado pela força do ancinho. Obrigado. Escute. É a máquina. Sim, seu observador, é a máquina. Que merda! Eu não estou me justificando, mas a máquina é muito complexa, então algo aqui ou ali acaba sempre danificando. Mas é natural, não devemos atentar a esses pequenos detalhes e julgar justamente o conjunto. Ei! Qual foi o problema dessa vez? Falha. Falha, mas falha em quê? Na correia. Vão resolver! Quem sabe não se possa utilizar aquela corrente que está ali. Os recursos para a máquina são absurdos. Absolutamente migalha, nem areia. Ao antigo comandante cedia um fundo especialmente destinado para manutenção. Todas as peças de reposição ficavam onde? No galpão A3. E agora? Com esse novo comandante administrando o fundo, eu mesmo tenho que levar a porra da correia arrebentada para provar no seu mentiroso. E a nova só vem daqui a 2 ou 3 semanas, é menos custosa, de qualidade inferior e não me é útil. Agora me diga, como fazer uma máquina como esta funcionar sem uma maldita correia? Perdão. Eu não tinha intenção de... Eu fiquei um pouco nervoso.
Obrigado. Posso lhe confiar algumas coisas que tenho? Certamente. Ninguém acredita mais neste projeto. Ninguém desta colônia. Eu sou o único defensor da máquina e das ideias do antigo comandante. Na época em que ele era vivo, muitos adeptos viviam ao seu redor. Mas se o senhor passar pelo refeitório, ouvirá opiniões diversificadas sobre o tal procedimento penal. Pois hoje é um dia de execução e as gargantas se enchem. As bocas se contaminam de improbidades. As bocas se enchem de manifestações contrárias. Palavras de batata sendo trituradas entre aquelas declarações ambíguas no refeitório. São todos comprometidos, entretanto. Estão sob a influência do atual comandante, com seus pontos de vista hostis e corruptos. Escute. Será que por causa de um comandante das mulheres que ele devora, deve esse mesmo perder um projeto de toda uma vida? Um projeto idealizado por um comandante cheio de boas intenções? Uma máquina revolucionária criada por um comandante exemplar? Pode se permitir isso? Estão conspirando contra mim. Sinto esses ratos tratando de colocar o sino no gatuno. Reuniões, encontros subterrâneos e nunca sou convidado. O senhor sente o cheiro desses roedores? Como as penas de morte eram brilhantes nos velhos tempos. Uma ópera era como um espetáculo teatral. Ouso chamar as execuções de verdadeiras obras de arte, pois o vale ficava lotado de gente, como uma comunidade grega reunida para apreciar uma tragédia. Homens de todas as patentes, famílias hospedadas na colônia, todos vinham só para assistir à execução. De manhã cedo, no nascer da aurora, o comandante soava o alarme. Rapidamente todos se colocavam de pé. Eu fazia um relatório curto informando que estava tudo em ordem. No refeitório, os cozinheiros preparavam um lanche especial para comermos durante o julgamento. Nenhum alto funcionário podia se permitir aos discursos no período da pré-execução. Todos se alinhavam ao redor da máquina. A máquina estava sempre polida, resplendia. Eu mesmo inspecionava as asepsias e os procedimentos da peça na autoclave.
Todos se esticavam para ver o homem sendo colocado sobre o ancinho. O primeiro ato do espetáculo. E quem os colocava sobre o ancinho? Comandante. O verdadeiro protagonista! O homem mais célebre que já pisou neste lugar. Depois que o condenado era atado, se iniciava a execução. 2 homens da artilharia se posicionavam próximos da máquina para prevenir qualquer impertinência. Nenhuma poluição sonora, nenhuma peça rangendo, muitos nem olhavam mais. Deitavam-se sobre a areia com os olhos cerrados apenas, tinham orgulho da justiça deste lugar. Ninguém deve escapar diante da impunidade. Nós ouvíamos apenas os suspiros do condenado abafados pelo feltro de pano. As agulhas borrifavam a pequena poção cáustica sobre a grafia. Os recursos, infelizmente, não possibilitam adquiri-la. Na 6ª hora, o clímax. Recrutas serviam café e chá nessa hora para toda a população. E é impossível permitir que todos ficassem muito próximos da máquina. Do macro ao intimista. O comandante insistia que as crianças ficassem perto, pois elas se divertiam demasiadamente tentando ler a acusação. Muitas estavam aprendendo a ler e ele considerava aquilo uma aula de campo gramatical. Nós observávamos o homem nos seus momentos finais e era lindo. Fim do 2º ato. O homem estava morto. As crianças aplaudiam e nós nos sentíamos leves, por estarmos fazendo justiça. Aqueles sim eram bons tempos. Que saudades! Perdoe-me pela emoção. É que eu me envolvo quando relembro aqueles velhos tempos e eu torno-me um saudosista chorão. E eu resmungo tanto. A máquina ainda funciona. A mesma quantidade de moscas sobre o cadáver caído no fosso, mas não a mesma quantidade de pessoas assistindo à execução. O senhor vê esse absurdo? Sabe? Eu estava na sala do comandante no momento em que ele o convidou. Eu escutei o convite, eu não sou ingênuo. Eu percebi o que ele planejava ao convidar você. Que ensinou? Eu sei que ele tem o poder necessário para me derrubar. Eu sei que ele ainda não faz isso, mas quer me colocar na mira do julgamento que o senhor possui. Um estrangeiro tão ilustre, olhos tão calculistas. Há quantos dias na colônia, meu senhor? 2, 3? O senhor, observando detalhadamente, acha mesmo que eu sou imprudente? Incorreto, irresponsável, perante os seus olhos analíticos e densos de observador! Quando o senhor estiver na sala do comandante,
Falará, tragando o seu charuto, sobre a ética e a filantropia, como se o antigo comandante fosse arcaico no seu projeto penal? O senhor certamente falará que no seu país o condenado tem consciência da condenação, que é um direito, que no seu país existem outros procedimentos que não a pena de morte. Todos esses princípios podem lhe soar naturais, meu caro senhor. No entanto, são inocentes e não se comparam aos meus procedimentos. Até imagino o capitão estufando o peito e afirmando que um grande observante internacional, encarregado de pesquisar o sistema penal de diversas unidades militares mundiais, declara que o comandante anterior é sádico. Depois dessa constatação, não posso mais continuar utilizando essa máquina antiquada e de violência impetuosa. Determino hoje que ela está proibida! E blá, 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 blá! Ele vai cuspir argumentos frágeis semelhantes. O senhor acha tudo isso injusto? Não acha? Eu sei que não. O senhor admira toda essa ciência, essa tecnologia, este maquinário. Não me superestime, oficial. O comandante recebeu minha carta de recomendação e ao ler o documento percebeu que não sou nenhum perito em procedimento judicial. Minha opinião, se proferida, será de um cidadão particular e leigo. Agora, se o senhor julga que o comandante exerce poder exagerado na colônia e sobre a totalidade dos procedimentos, encerro aqui minha participação neste... O senhor não sabe quem é o comandante? Quando eu soube que só assistiria à execução sozinho, eu me tomei de cólera, mas agora eu não me ofendo mais. O senhor subestima a sua influência, mas eu tenho um plano, me escute, por favor. Para que eu obtenha êxito, eu preciso que o senhor se mantenha reservado e indiferente da... Não me interrompa, por favor! Apenas escute o meu plano. Não fale absolutamente nada. Se lhe solicitarem a palavra, seja abstrato e indefinido, como se fosse difícil falar a respeito do assunto. Eu não peço que se utilize da astúcia, eu não me refiro à dissimulação. Seja seco e monossilábico. Diga no máximo, sim, eu observei a execução, ou todas as observações foram escutadas. O comandante vai entender o seu comportamento do ponto de vista dele. Amanhã, no auditório de eventos, vai acontecer uma reunião muito importante, onde estarão todos os superiores e altos funcionários. O seu convite chegará certamente hoje. Se ele não chegar, eu peço que o senhor insista em participar da reunião. Eles, por educação ou polidez, aceitarão seu autoconvite. Então, depois daquele circo de bufões idiotas e palhaçadas, chegará o momento de se decidir sobre as execuções. Eles deliberam sobre os assuntos judiciais da casa. Se isso não ocorrer, eu, como influência, farei com que aconteça. Os ratos que deliberam sobre como colocar a sineta no gato estarão dispostos a falar sobre os assuntos judiciais da casa. Eu vou me levantar e anunciar a execução vespertina. O comandante vai sorrir como sempre e vai acrescentar que ontem houve uma execução. Quero aproveitar a ocasião e convidar o grande observante, cuja vista tão honrosa é de conhecimento de todos. Não vamos perguntar-lhe sobre o tal procedimento antigo. Sua opinião científica não será histórica. Quando em tempos tivemos um homem da ciência em nossa colônia, uma demagogia sem fim. No parapeito, bem próximo dos homens, coloque suas mãos do alto para que sejam bem vistas. Senão as mulheres podem brincar com seus dedos. Faça um discurso sem empecilho. Eu disse, grite, grite, grite. Faça ouvir sua opinião. Cabeça ereta, meu senhor, seja imponente.
Bem, há a possibilidade do senhor não concordar com a minha ideia, pois o seu caráter não é assim, talvez, pois então seja contido, fale pouco, coisas pequenas para que poucos escutem, mas não reclame do feltro sórdido. Não resmungue das condições precárias, dos poucos recursos da máquina. Eu assumo o risco. Eu assumo. Eu arrisco a minha pele. Caso o meu discurso não arranque o comandante da cadeira da presidência, minha audácia vai fazê-lo cair de joelhos, até ele cuspir toda a verdade numa confissão justa. Que o antigo comandante, esse era melhor. E então, o senhor pode me ajudar? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, estrangeiro. Não. Mas como assim? Não. Explique-se! Antes mesmo que o senhor me contasse seu plano, eu já tinha opinião formada. Sou completamente contra esse procedimento. Já tinha pensado na possibilidade de interferir contra esse procedimento que não aprovo. Estava certo para mim que, primeiramente, seguindo os padrões, eu devesse me encontrar com o comandante. Devo confessar como estimo sua convicção e me erro diante do seu profissionalismo. Sua convicção verdadeira me toca. Embora não possa me confundir. Vou chamar o comandante para uma conversa informal. No decorrer dos assuntos, solicito que conversemos seriamente sobre a máquina. Iremos à sua sala. Contarei todos os meus argumentos, o meu ponto de vista. Quero fazê-lo ainda hoje. Amanhã mesmo embarco no primeiro navio. Sinto ter que te contar essas coisas, mas acredito que esse possa ser o fim. Então quer dizer que o procedimento não convenceu? Então está na hora. Ora? Do que você está falando? Leia. Não consigo. Tente. Já disse que eu não consigo ler o que está escrito. Seja justo. Se você diz... Seja justo. É o que está escrito neste desenho de uma antiga tatuagem penal.
Mansinho, checado. Tatuador, em perfeita ordem, comandante. Leito, 100% algodão. Seja justo. Start! Meu querido comandante. Honra o Deus superior!